A graça e a paz de Jesus Cristo encontre todos vocês em perfeita harmonia dentro do seu lar, dentro da sua casa, a convivência da família, no meio da irmandade cristã, no seu local de trabalho, em todos os aspectos da sua vida, que você justamente caminha justamente na direção, na parceria justamente do Pai Maior. Isso é o que eu desejo. E também que nós sejamos a cada dia firme dentro do que foi revelado, proposto a nós, nesse tempo chamado 2019. Será um ano de bênção em nossas vidas. Agora precisa estar firmado a cada dia no Senhor. E para estar firmado no Senhor, a gente precisa justamente desenvolver o sentido justamente da fé. Porque a fé é tudo na vida espiritual. É tudo, é tanto que o Senhor nos diz, sem fé ninguém me agrada. Sem fé ninguém me agrada. Então você está vendo a importância da fé? Então por isso nós precisamos justamente ter um entendimento mais completo a respeito da fé. Porque você não pode ficar dependendo da fé da sua esposa, nem sua esposa dependendo da fé do seu marido, do seu companheiro, nem você depender da fé do pastor, do bispo, do missionário. Não existe isso. Depender da fé de Abraão. Abraão foi Abraão. Depender da fé de Davi, da fé de Eliseu. Não existe isso. Isso não existe. Você recebeu um dom de fé, como eu recebi, todos nós, filhos de Deus, filhos do Pai Maior, todos nós recebemos um dom. Esse dom tem que ser desenvolvido no dia a dia. Nós temos que desenvolver este dom da fé, para que nós possamos justamente viver pela fé. Porque o grande clamor do Pai em nosso coração está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou à destra do trono de Deus. Você está vendo a realidade nossa do dia a dia? Então a vida cristã, como eu falei para você, é olhar para Jesus. O cristão, ele vive andando para Jesus. Mas como é que eu olho para Jesus, pastor? Através dos seus olhos do entendimento. Que você tem tomado conhecimento, a ordem justamente ele é o autor, entendeu? Ele viveu neste tempo, que ele viveu aqui neste mundo como homem, ele viveu pela fé no Pai. E então por isso que ele agia na fé. Por isso ele é considerado o autor e consumador da fé. Ele é o nosso exemplo. É para nós devemos olhar como ele venceu, como é que ele pôde agradar o Pai o tempo todo, como é que ele pôde fazer, justamente a comida e a bebida, era fazer a vontade do Pai. Como ele conseguiu isso? Olhando, fazendo aquilo que o Pai ordenou, pela sua fé. Então por isso que ele se tornou o autor da fé. Foi por isso que ele suportou a afronta da cruz. Ele desprezou todo o sofrimento, desprezou tudo isso. Pela fé ele confiava no Pai. Pela fé ele tinha certeza que ele não estava sozinho. Pela fé ele sabia que não estava desamparado de maneira nenhuma nesse mundo louco. Quem está vivendo hoje aí fora. De forma alguma em nome de Jesus Cristo. Então, e como ele suportou a fé? Porque ele sabia que foi derramado sobre ele o Espírito do Senhor, no Rio Jordão, e então ele tinha as virtudes do Espírito sobre ele, como foi derramado sobre cada um de nós. Só que ele desenvolveu, e isso fazendo a vontade do Pai. Porque quando você recebe a palavra de Deus, que você submete ela, sujeita ela, de fato e verdade, honestamente no seu coração, como a palavra é a vida, é um alimento do nosso ser, então ela começa a gerar todos esses recursos, todas essas virtudes em nós, para que nós possamos justamente caminhar nesse mundo muito mais como vencedor. Você está compreendendo, amado? Aí você olha para a palavra de Deus lá em 1 Pedro, que diz assim, que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Agora você olha para o adversário, você não vê ele. Por quê? Ele é um ser incorpóreo, não tem corpo, ele é um espírito. Então você está vendo que todo o nosso combate, toda a nossa resistência, toda a ação para não dar lugar ao diabo, é uma questão espiritual.
E como você não vê o mundo espiritual, como é que você vai agir? É envolvendo com a palavra de Deus, se comprometendo com o Senhor, mediante as suas promessas, mediante a doutrina bíblica que nos ensina no dia a dia, é que nós vamos estruturando nosso ser, a nossa pessoa, e nós vamos achando a cada dia com muito mais do que vencedor. É assim que funciona a nossa vida de fé, funciona a vida do Espírito, é dessa maneira, porque a fé do pastor não me serve para mim, é a fé dele. A fé do bispo, para mim, não serve. O que serve é justamente a palavra de Deus, vai gerar fé em mim. A fé do apóstolo só serve para ele, não serve para mim de maneira nenhuma. Você está compreendendo? Não adianta o apóstolo, o bispo, o pastor missionário, ele criar uma fórmula para me vencer uma dificuldade, vencer um obstáculo, para me conquistar alguma coisa, e ele criar alguma coisa, justamente uma situação, e eu participar daquela situação dentro da igreja, daquela fórmula, aquilo não funciona de maneira nenhuma. O que nós precisamos é de fé. O que nós precisamos é de fé, porque eu falei, a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, fazer a vontade dele. Você viu como é que o mundo cristão sofre por isso, porque precisa desse conhecimento firmado a cada dia. Nós precisamos estar ligados a cada dia nesse propósito do Senhor, se envolvendo com Ele, senão ninguém adquire nada de maneira nenhuma e ficamos à mercê de uma religião, de um grupo religioso, e achando que nós temos vitória ali. Não tem vitória, a vitória é a fé em Deus acima de qualquer coisa. Não adianta eu botar fé num grupo de irmão, botar fé na instituição que é boa, que tem tantos anos que foi criada, aquela coisa toda. Nada disso ajuda eu e ajuda você. Não ajuda ninguém de maneira nenhuma. Você sabe disso, que não ajuda. Então nós não podemos ficar iludidos com isso de maneira nenhuma, amados e amadas. Não podemos ficar iludidos com isso. O negócio é você se posicionar a cada dia do Senhor e a cada dia buscar justamente isso. Porque quando você olha para a palavra de Deus e muitos comentam, mas é difícil obedecer, é difícil seguir o Senhor. Difícil? Você vê que loucura? Você vê o que é que o crente diz? Ninguém consegue seguir a Jesus. Não consegue. Se você não tem fé, não consegue de maneira nenhuma. Mas quem tem fé, consegue. Quem desenvolve a fé, consegue. Quem vive justamente a essência da vida cristã, que é a fé lutando todo dia, ela consegue acompanhar os passos do Senhor a cada dia. E mostra isso na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, anota na sua caneta, abra no livro de Romanos, capítulo 1, verso 5. Abra lá para você ver o que diz a palavra de Deus. Eu vou pegar aqui para nós lermos junto Romanos, capítulo 1, verso 5. Diz o texto da palavra de Deus em nossos corações através desse vídeo. Diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas a gente pelo seu nome. É a fé que faz eu e você obedecer. Se nós não temos fé, nós não obedecemos a palavra de Deus. Você está vendo a história? Se eu e você não temos fé, não estamos desenvolvendo, nós estamos tocando o barco, achando que eu decorei o versículo e Deus vai me honrar. Não tem. Por isso que os crentes ficam questionando. Não era da vontade de Deus, Deus está me provando, Deus está me provando nisso, me provando naquilo e tudo, porque não tem resultado. Porque não tem fé. Você vê que a fé é que faz eu e você obedecer. Está vendo o que diz a palavra de Deus? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Entendeu? É a fé que faz eu e você obedecer. É a fé que faz todo crente obedecer à fé.
Por isso, quando você, olhe bem, por isso, quando nós já recebemos Jesus como seu Salvador, e mediante a graça fomos salvos, pelo quê? Pelo poder da fé. Isso não veio de mim, não veio de você. Foi uma capacidade que Deus deu a mim e deu a você. Desde o princípio é isso. E isso aí nós vamos desenvolvendo a cada dia essa medida de fé. Como? Ouvindo, submetendo, sujeitando a cada dia a palavra do Senhor. Porque sem ela não tem fé de maneira nenhuma. Então não podemos desprezar a palavra. Não podemos estar distante da palavra. Não estou falando decorar os versículos. Eu estou falando você se envolver justamente com aquilo que a palavra diz, que é o entendimento. Porque quando você lê a palavra, ou ouve o sermão, ou a doutrina, ela gera o entendimento dentro de mim e dentro de você. Aí nós somos iluminados, nossos olhos de entendimento, para que nós sabemos o que nós estamos recebendo, o que nós temos em nome de Jesus Cristo. É isso que você precisa entender, compreender em nome de Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem outra maneira, de forma alguma, se não for justamente envolver a cada dia pela palavra. Está aqui, ó. 5, Romanos 1, versículo 5. Para a obediência da fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que a cada dia estar desenvolvendo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Você viu como é importante a fé? Eu posso dar outro exemplo. Aí você vê o crente na igreja, se envolvendo a cada dia, mas quantos deles são avarentos, gananciosos, se apegar às coisas materiais? Por que isso, pastor? Porque não estão buscando a fé, não estão vivendo pela fé. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 8 em diante, para você ver. Olha bem. 1 Timóteo, capítulo 6. Cadê o Timóteo? Está aqui, capítulo 6. Está o segundo, o primeiro está aqui. Capítulo 6. Eu falei verso 8 em diante. A palavra de Deus começa a dizer assim do texto 8 em diante. Tende, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Você tem seu dia a dia lá, não falta nada do seu dia a dia, deve estar contente, alegre, feliz, porque ali Deus está nos sustentando. Aí vai no 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge, que afunda os homens na perdição e ruína. Por isso você vê lá o descrente, os incrédulos, se afundando a cada dia nos escândalos. Você está vendo o que aconteceu? E você vê muito crente aí desorientado também nos escândalos, nas ganâncias, nos impérios. É escândalo, tem império, cheio disso, cheio daquilo, é poderoso, é famoso. Então cai justamente, como diz a palavra de Deus, na perdição e ruína. Tudo isso em relação a Deus. Em relação aos olhos carnais, humano, meu pastor, meu bispo, apóstolo, é um homem muito poderoso, só anda de avião, de helicóptero. Então está aí o resultado. Verso 10. Muitos crentes conhecem esse texto. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Você está vendo? A cobiça, a concupiscência, o desejo exagerado, então desvia a pessoa da fé. Porque ele se sente poderoso. Ele não percebeu que o dinheiro é justamente o Deus desse universo. Ele é o Mamon. Ponto é escrito aramático. O Deus justamente do dinheiro, das coisas materiais. Por isso está todo mundo fascinado no mundo, correndo atrás dele, escravo do dinheiro. E o crente está indo pelo mesmo caminho, as grandes lideranças, poderosa, famosa. Então tudo isso está aí. Consegue levantar para você quantos rios de dinheiro surgiu dos Estados Unidos e Israel para a cantalhada apoiar tudo o presidente que foi eleito aí? Você vê que eles estão tudo quietinho, murcho, que com medo demais ficaram quietinho. Você vê que quando a gente come demais fica pesado, lefo ou mole.
sem ação, está todo mundo quietinho, os bancos borrafados, os cofres lotados, porque surgiu para apoiar. Porque segundo Israel, é o homem que Deus justamente iluminou. Aí continua, entendeu? 10. E transpassaram a si mesmo com muitas dores, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé. Nós temos que seguir buscar a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Senão você não vence de maneira nenhuma. Você vê a importância da fé, desenvolvimento, o conhecimento disso é muito importante, amado. É assim que nós vamos viver esse tempo de 2019, com a certeza de uma vida justamente abundante em todo o sentido da sua caminhada. É isso que eu deixo esse vídeo para a gente refletir mais e mais a cada dia. E pense direitinho, cuide de ti mesmo, como diz a palavra de Deus. E deixo o meu abraço fraternal, não esquecendo que você pode nos ajudar, compartilhando, tocando o sininho, justamente se inscrevendo. Eu não falo muito disso, que é uma obrigação de todos nós ajudar uns aos outros. Mas hoje eu estou relembrando disso e conto com o vosso apoio. Muito obrigado, fique nessa fé. Deus é conosco, em nome de Jesus Cristo.